Então, vamos ver agora o que é variância e como que ela se relaciona, como ela impacta o tamanho amostral. E, para isso, eu quero dar um exemplo simples para a gente poder visualizar o que a gente entende por variância, que é um nome meio estranho, mas que tem uma interpretação muito fácil. Para isso, vamos supor que você tem um gatinho, ou você tem dois gatinhos, pelo menos, e você quer comparar uma ração nova que você descobriu, ou até que você está fazendo em casa com, sei lá, com algum tipo de trabalho artesanal na culinária, e você quer comparar essa ração com uma ração tradicional, que é aquela ração que o gatinho come normalmente, que você compra no pet shop. Para fazer isso, claro que isso aqui não representa um experimento científico, mas é uma espécie de experimento, e poderia ser, na verdade, com pequenas modificações, poderia se tornar um experimento verdadeiro. Você escolhe um gatinho, porque pode ser um só aqui na nossa brincadeira, e esse gatinho você vai chamar de controle. E por quê? Controle, ele vai se alimentar com a ração tradicional, e que eu chamei de R, CR de ração, C, a ração controle. E o outro gatinho, você vai chamar de experimental, que é o ratinho que você vai experimentar a ração nova, o gatinho que você vai experimentar a nova ração. Mas, que eu chamei de RE, R de ração, E de experimental. Muito bom. Então, você vai lá e dá a ração tradicional para um gato e dá a ração nova para o outro gato, todo dia. Espera 6 meses, você mediu, pesou o bichinho antes, vai pesar depois, e depois de 6 meses você obtém esse resultado aqui. Puxa vida. O bichinho controle, o gatinho que comeu a ração normal, a ração tradicional, ficou um gato parecido com um gato normal. O outro gatinho está com sobrepeso. Então, aqui no caso, não está em julgamento se ter engordado é uma coisa ruim ou boa. Quer dizer, até certo ponto, uma ração boa não vai deixar o gatinho emagrecer. Mas talvez engordar demais também não seja saudável. Mas não é isso que está em jogo aqui. Aqui, a única coisa que a gente está julgando é se há uma diferença das rações frente a esse resultado que a gente está observando, frente à medida do peso. Obviamente, olhando para isso, não resta dúvida. Quer dizer, a ração tradicional mantém o gatinho saudável, mas não vai fazê-lo ganhar peso, enquanto que a ração nova vai sim contribuir para um ganho de peso que é absolutamente óbvio aqui no nosso exemplo. Porém, para a gente poder interpretar isso de uma maneira um pouco mais correta, a gente precisa olhar para aquilo que é chamada de variância da população. População é de onde esses gatinhos vieram. Porque esses gatinhos fazem parte de um grupo, por exemplo, de uma espécie, ou de uma subespécie, ou de uma raça, enfim, tem nomes aí que são usados, às vezes, de maneira até incorreta. Mas, de qualquer forma, eles vêm de uma população. Essa população pode até ser da mesma espécie que outra, mas porque eles estão separados, porque eles vivem num determinado habitat, aquela população tem determinadas características próprias dela, daquela população. E vamos supor que essa população, de onde os gatinhos vieram, é uma população que tem gatinhos magros, gatinhos com peso mediano e gatinhos mais pesados. Então, o que significa isso? Que esses gatos, que essa população de gatos, da onde os teus 2 gatinhos fazem parte, é uma população muito dispersa em termos de peso. E o que significa isso? Que tem uma grande variância. Variância porque varia mesmo, o nome vem disso. E se a gente for contar quantos gatinhos, qual que é a frequência? A frequência é, sei lá, de cada 100 gatos que eu consegui encontrar naquela população, de cada 100 gatos, quantos são magrinhos, quantos são mais gordinhos e quantos têm peso mediano. E se eu fizer um gráfico disso, eu posso obter, desde que eu meça bastante, muitos gatinhos, né, não só 10 ou 15, mas, sei lá, 100, 200, 1000, eu vou ter uma curva que vai ter essa cara aqui, tá certo? A frequência, que pode ser até uma porcentagem, a gente pode até dizer em termos de porcentagem, de gatinhos mais magros, não vai ser uma porcentagem grande naquela população,
porque eles acabam se desviando muito do peso mediano. Gatinhos mais gordos também, com peso maior, também, então, um peso maior vai ter um número pequeno ou menor de representantes. E já aquele peso que está em torno de um certo valor aqui intermediário, vai ser aquele peso que nós vamos encontrar a maior porcentagem de gatos naquela população. Então, em geral, não é a única curva possível, mas uma curva tradicionalmente encontrada em situações científicas e naturais é essa curva que parece um sino, tá certo? E essa curva que parece um sino é chamada de curva normal ou curva gaussiana. Ela representa, frequentemente ela aparece para representar coisas estatísticas da nossa vida biológica. Só que veja, se essa população de onde você tirou seus gatinhos é uma população que tem essa variância grande, na hora que você for olhar seus gatinhos, um gatinho está com peso mediano aqui, tá certo? Enquanto que o outro gatinho está com peso que, embora seja um peso maior, ele está mais gordinho, ele não é necessariamente muito diferente de outros coleguinhas dele, que também tem um peso grande. Apesar de menos provável, de menos frequente naquela população, é perfeitamente plausível que esse gato, por coincidência, que foi o gato que você deu a ração nova, ele era um gato que engordou, porque engordar ou emagrecer é natural, faz parte daquela população naturalmente, e ter uma ampla gama, uma ampla diversidade de pesos, tá certo? Ora, suponha agora que se seus gatinhos tivessem vindo de uma outra população, que fossem gatinhos em que a variabilidade de pesos fosse menor, então agora nessa população de onde você tirou seus gatos, a probabilidade de você ter gatos, a frequência de gatinhos muito magros ou muito gordinhos, é uma frequência muito pequena mesmo, então a curva que representa eles, essa curva normal, essa curva em formato de sino, ela é mais estreita, mais magrinha e mais alta. Essa curva, se ela representar a sua população e de onde você tirou seus gatinhos, e você tivesse obtido o mesmo resultado, aqui é só para representar a curva anterior, eu estou reproduzindo o gráfico da curva anterior aqui em cima, tá certo? Essa estracejada aqui é a curva do slide anterior da população que tem maior variância, maior dispersão. Quando você fizer o seu experimento, se você observar a mesma coisa aqui, você percebe que, no caso anterior, como a gente tinha visto, um gatinho está bem aqui na média, e o outro gatinho também, embora esteja um pouquinho para longe da média, ele está dentro, ele está debaixo desse guarda-chuva aqui, que é a curva da população. Já se a população fosse essa, em que você tem uma curva mais estreita e mais alta, quando você faz e obtém o mesmo resultado, se você tivesse obtido esse mesmo resultado nesse caso, um gatinho está dentro da média, o outro, em relação à população de onde ele vem, está claramente mais longe da média e fora dessa curva que representa a população. Então, nesse caso, você teria muito mais, vamos dizer, possibilidades, você teria mais chance, se você falasse o seguinte, não, eu rejeito a hipótese nula de que a ração não tem efeito, porque a hipótese nula nesse caso seria o quê? Que as duas rações são iguais. Mas quando você deu a ração, você obteve isso daqui. Então, nesse caso aqui, você pode rejeitar, a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula e falar uma bobagem e cometer um erro é menor do que nesse caso aqui. Nesse caso aqui, você até poderia dizer, não, eu acho que a ração teve efeito, vou rejeitar a hipótese nula de que não tem efeito. Mas aqui, nesse caso, a probabilidade de você cometer um erro do tipo 1, ou seja, de estar falando uma coisa que não é verdade, de encontrar um efeito que não existe, é maior do que nesse caso aqui. Simplesmente porque você está usando populações diferentes para fazer o teu experimento. Portanto, a população de onde você tira os teus animais, se ela for muito variável, menor é a probabilidade de você falar uma coisa com certeza, ou seja, você diminui o seu poder estatístico e também você aumenta você pode aumentar a probabilidade de falar uma bobagem digamos, de falar que existe um efeito quando ele não existe. E essa largura, dá para medir essa largura da curva, essa curva tem, obviamente, uma expressão matemática que eu não vou apresentar aqui, essa largura, ela está relacionada à variância. A variância é justamente
a medida da largura da curva aqui. Quanto mais larga essa curva, maior é a variância da sua população. A população. E, como eu represento aqui, os estatísticos representam variância por essa letra sigma, isso aqui é um sigma, letra grega, ao quadrado, por razões do cálculo, de como a gente calcula a variância, que não vem ao caso. A raiz quadrada disso aqui é o próprio sigma, quer dizer, na verdade, sigma ao quadrado é um número e o sigma é um outro número, mas os dois estão relacionados. Um é simplesmente o primeiro. A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, se o desvio padrão é 2, a variância é 4. Se o desvio padrão é 3, a variância é 9. Se a variância for 16, é porque o desvio padrão é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Então, na verdade, a gente usa a variância, mas muitas vezes a gente usa também o desvio padrão. Eles são intercambiáveis, porque sabendo um, você sabe outro, eles estão relacionados de maneira absolutamente estreita do ponto de vista matemático. E, comparando as duas curvas, as duas populações aqui que a gente acabou de ver, o que a gente percebe? Que a variância, tá certo, de uma grandeza, que no caso do peso, ela justamente quantifica, ela expressa a variabilidade da população em que você está obtendo os animais, não importa, os seres humanos, os objetos da sua medida. E essa medida, o desvio padrão ou a variância, que um é equivalente ao outro, de certa forma, esse valor, vamos olhar para o desvio, vamos chamar de desvio padrão aqui. Para falar de um deles, eu vou falar do desvio padrão. O desvio padrão que representa, está associado com essa largura aqui, isso é uma característica da sua população. Não é uma característica que vai mudar se você aumentar teu N, diminuir teu N, qualquer coisa que você faça. Não. Isso é uma coisa da população, dos gatos. Os gatos não têm nada a ver com o teu experimento. O gato tem cor, o gato tem tamanho, o gato tem o comprimento do rabo, tem o tipo de pelo, e a população daquele gato tem uma certa largura que não muda, é dele, é característica daquela população. No entanto, um outro conceito muito parecido que as pessoas confundem, mas que é fundamental fazer essa diferenciação, não é a variância dos pesos dos animais, mas é a variância das minhas medidas, das minhas médias. Então, se eu fizesse uma média com vários animais, o que acontece? Quando eu faço uma média, eu calculo uma média do peso dos animais, é por isso que aqui agora eu estou falando da média dos pesos. Quando eu faço uma média, eu calculei uma média, porque eu usei só 10 animais de uma amostra. É aí que vem a diferença. A amostra é um pouquinho da população que eu extraio. Mas e se eu tivesse extraído outra amostra? Se em vez de pegar aqueles 10 gatinhos, que agora eu estou pensando no experimento de verdade, eu não vou usar um gato só. Digamos que eu até poderia, mas eu imagino que um gato não vai me dar muita certeza. Então eu pego 10 gatos para medir os pesos. 10 que vão comer ração normal, 10 que vão comer a ração nova. Mas esses 10 que eu peguei, eu poderia ter pego outros 10. Uma população grande, que tem talvez milhares de gatos, pegar 10, eu peguei. Então, é só pensar assim, se em vez de pegar esses 10, eu pegasse outros 10, cada vez que eu pegasse um conjunto diferente de 10, eu ia ter uma média diferente. E essas médias também, essas médias diferentes, que eu não sei quais são, mas elas existem, eu poderia até ter acesso a isso se eu tivesse acesso à população toda. Enfim, essas médias também se distribuem de acordo com uma curva aqui. Cuidado, essa distribuição aqui, que é o nome que se dá para essas curvas é distribuição. A distribuição de valores aqui não é dos pesos. O peso pertence ao gato. A média dos pesos pertence às minhas medidas. Mas como aqui eu estou representando, e a curva que é parecida, a gente confunde uma coisa com a outra. Então, aqui no caso, vamos deixar bem claro, essas duas curvas aqui representam o quê? Representam não o peso do gato, mas as médias que eu fiz para calcular a média do peso que eu calculei para um dado tamanho da amostra, ou para 10 animais, ou para 15, tá certo? Então, é como se eu tivesse 15, por exemplo, se eu fosse fazer a amostra de 15, eu poderia ter feito muitas amostras de 15 gatos. Eu fiz uma só, porque o meu experimento me permite ir lá e fazer 15, mas eu poderia imaginar, e se eu pegasse outros 15, outros 15, outros 15, essas médias iriam se distribuir de acordo com essas curvas aqui. Então, eu tenho uma curva dessa para cada tamanho da amostra que eu tenho. E o legal disso, que como elas têm essa largura aqui, que é a variância da média
ou o erro padrão, essa diferença grande entre desvio padrão e erro padrão, ele calcula, ele quantifica não a dispersão de pesos na população, mas a precisão da minha média, a dispersão das minhas médias. Então, quanto menor essa curva, quanto mais estreita, perdoe-me, quanto mais estreita, mais precisa é a minha medida, porque vamos supor que Deus saiba qual é a média verdadeira dos pesos. Eu não sei, eu quero calcular, eu quero descobrir fazendo medidas. Ora, quanto mais medidas eu fizer, mais eu estou perto, maior é a precisão da minha medida, tá certo? E nesse caso, a magreza da minha curva, ela depende do tamanho da minha amostra. Ou seja, o que determina a variância da média, ou o erro padrão da média, que no fundo é o quê? A precisão da minha medida. Tem basicamente 3 coisas que definem essa precisão. A primeira é a variância da população, claro, porque a variância da população interfere nisso. Quanto mais a variância da população é maior, como eu mostrei naqueles slides dos gatinhos, a chance de eu pegar números diferentes é maior. Então, a variância da população vai influenciar na variância da média. A segunda coisa é a precisão das minhas medidas, que depende de quão bons são os meus instrumentos de medida, ou se eu faço essas medidas de uma maneira confiável. E a última coisa fundamental é o quê? De novo, o tamanho da amostra. Como a variância da população é uma coisa que é da população, eu não tenho como mudar e tal, e a precisão das medidas, a gente imagina que sempre são boas, porque é um laboratório bom, um cientista experiente, tá certo? Essas coisas vão permitir que a gente evite aqueles erros que eu chamei no começo, de erro grosseiro, de um erro sistemático, de um erro aleatório. Então, tentando diminuir a possibilidade de erros, usando experimentos, aparelhos calibrados, que não estejam descalibrados, fazendo medidas que, de certa maneira, me levem a uma precisão maior da medida, a coisa que mais eu posso mexer, a coisa que está mais dentro do meu poder para controlar o meu erro padrão, ou seja, a precisão das minhas medidas, é justamente o tamanho da amostra, ou seja, o número de animais. E quanto menor é o N, se o N que eu uso é um grupo pequeno de animais, a minha precisão é muito pequena, porque a curva é grande. Eu não sei, se eu encontrar um valor aqui, eu não sei quanto que ela está longe ou perto da média, eu tenho uma imprecisão. Já quanto maior é o meu N, quanto maior o número de animais que eu uso, mais essa curva fica estreita e, portanto, maior é a precisão da minha medida. Portanto, se eu tiver um grupo controle e um grupo experimental, como foi o exemplo que eu dei, aqui no caso eu não tenho só um gatinho, eu fiz vários gatinhos. Se eu fizer o quê? Se eu aumentar o meu N, eu deixo a minha curva mais estreita, quer dizer, eu tenho as duas curvas, elas ficam mais fáceis de distinguir. É como se eu estivesse procurando uma pulguinha na mesa, no caso, comparando 2 pulguinhas na mesa, tá certo? E aí eu vejo ela meio borradinha. Se está muito borrada a imagem, eu não consigo saber se essa é uma pulga só ou se são 2, porque uma sobrepõe a outra. Então, é uma coisa que dificulta a minha detecção. E o tamanho da amostra é justamente uma das coisas que influenciam isso, porque o erro padrão depende do tamanho da amostra. Quanto maior é o N que eu uso, menor vai ser o erro padrão da média, mais fácil vai ficar discriminar aquelas populações e, portanto, encontrar um efeito quando ele existir. Um N pequeno vai ter um poder estatístico menor. Um N grande vai ter um poder estatístico maior. Então, o N, ele influencia o quê? O poder da minha lupa. Se minha lupa for fraquinha, eu olho para 2 pulguinhas, eu não consigo enxergar 2. É como eu olhar 2 estrelinhas muito longe e tal, sem óculos, eu vejo um borrão só. Se eu botar um óculos ou usar um telescópio, eu consigo ver as 2 estrelinhas separadas, porque eu aumentei o meu poder de analisar aquilo lá. E o tamanho do efeito é uma coisa que vai ficar agora para a próxima parte, onde a gente encerra, vai falar do tamanho do efeito e vai chegar a alguns exemplos e a conclusão do nosso bate-papo. Até daqui a pouco.